compete ao Conselho Nacional de Desestatização. Inciso 1. Recomendar para aprovação do Presidente da República meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização. Inciso 2. Aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras. A linha A. A modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização. A linha B. Os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro necessário às desestatizações. A linha C. As condições aplicáveis às desestatizações. A linha D. A criação de ação de classe especial a ser subscrita pela União. A linha E. A fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações. A linha F. A contratação pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização de pareceres ou estudos especializados, necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos. A linha G. A exclusão de bens móveis ou imóveis da União incluídos no PND. Inciso 3. Determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no artigo 13 desta lei. Inciso 4. Expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência. Inciso 5. Deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo Presidente do Conselho. Inciso 6. Fazer publicar o relatório anual de suas atividades. Inciso 7. Estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às desestatizações de bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º. Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar para aprovação do Presidente da República o órgão da administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento da correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados. Parágrafo 3º. A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 4º. Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização, a linha A, presidir as reuniões do Conselho, a linha B, coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização, a linha C, encaminhar a deliberação do Conselho as matérias previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. A linha D, requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da administração pública direta e indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso 3 do artigo 18 desta lei. Parágrafo 5. A desestatização de instituições financeiras
será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, neste caso, exercer, no que couber, as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. A competência para aprovar as medidas mencionadas no inciso 2 deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do Brasil. Parágrafo 7º. Fica a União autorizada a adquirir ativos e instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para sua privatização, inclusive por conta dos recursos das reservas monetárias, de que trata o artigo 12 da Lei 5.143, com redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.342. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais, que dentro do Programa Nacional de Desestatização adquiram ativos de outra instituição financeira federal a ser privatizada, caso em que fica ainda a União autorizada a assegurar a instituição financeira federal adquirente. A linha A. A equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica, destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração fiscais e processuais. A linha B. A equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final. A linha C. A assunção pelo Tesouro Nacional da responsabilidade pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma desse parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas, identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo ainda pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores, por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza. Parágrafo 9. A realização de equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ão sem prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente. Parágrafo 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizada a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda estrangeira das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, PND, para que seja convertida em moeda nacional com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic e prazo máximo de 120 meses, considerando períodos de carência e de amortização. Parágrafo 11. Será considerado como database da repactuação de que trata o parágrafo 10 o primeiro dia útil de cada ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. Artigo 7º. A desestatização dos serviços públicos efetivada mediante uma das modalidades previstas no artigo 4º desta lei pressupõe a delegação pelo poder público de concessão ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço. Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização elaboradas pelo poder público deverão constar do edital de desestatização. Artigo 8º. Sempre que houver razões que justifiquem a União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas
nos seus estatutos sociais.